Isaías capítulo 8, versículo 20. Apenas esse versículo que diz assim: à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Agora, quantos de vocês fizeram que nem eu fiz? Tem aquela vozinha no GPS que de vez em quando diz assim, vira à direita. Eu falei, que vira à direita? Está errado. Quantos já brigaram com o GPS, com a voz que vinha do GPS? Quantos de repente queriam uma indicação e o GPS deu uma indicação errada? Eu sei que por mais que o GPS esteja atualizado, nem sempre ele vai indicar o caminho correto. Não é verdade? É frustrante, muitas vezes, quando a voz que a gente mais espera, que venha nos indicar o caminho correto, esta voz dá uma indicação errada, o caminho incorreto. Um texto que nós lemos, meus irmãos, nós vamos trabalhar nesse texto nós vemos sobre várias vozes essas que não levam no caminho correto, no caminho direito. Se nós formos ver o contexto que nós lemos, esse versículo fala que o povo de Israel, o povo de Deus, estava ouvindo outras vozes de espíritos feiticeiros, sistema dos povos pagãos. Esse sistema do mundo era muito valorizado naquele tempo, em que o povo havia perdido a fé nas Escrituras, a voz de Deus, a palavra do Senhor. Se nós formos ver os versículos seguintes, diz que eles consultavam mortos para falar em nome dos vivos. Isso seria a destruição deles. Mas, diferentemente, a profecia de Isaías aponta para aquele que confia na voz de Deus, sua palavra, a lei e o testemunho. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Aqueles que atentam para a voz de Deus jamais serão frustrados, pois esta voz mostra o verdadeiro caminho para a vida, e não somente a vida aqui, mas a vida eterna. Por isso não se deve buscar outros meios para as incertezas, agruras da vida, como amuletos ou adivinhos, não. Quem faz desta forma está fadado ao fracasso, vivendo sempre frustrado e ansioso com as necessidades da vida. Tanto é que em Isaías, mantenha a sua Bíblia aberta, capítulo 8, versículo 21, 22, diz que estes passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, o que acontecerá? Amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para as densas trevas. Que terrível aqueles que procuram outras vozes. Olha para cima e amaldiçoa Deus. Olha para a terra e ele não vê sentido de viver. Quem já passou por uma situação assim, ou quem já presenciou uma pessoa desta forma? Meus irmãos, é o que nós vemos. Este é o contexto dessa passagem: destruição para aquele que não ouve a voz de Deus. Por quê? A voz de Deus traz bênçãos e a voz do mundo traz destruição. A pergunta é: que tipo de voz você está ouvindo neste tempo? Que tipo de voz você está com seus ouvidos abertos? Quando o profeta Isaías começa a escrever suas primeiras mensagens proféticas, a ênfase para que o povo de Israel e Judá caminhassem firmes na palavra do Senhor e não seguindo os conselhos dos ímpios, infiéis e descrentes para com a voz de Deus. Por isso que a ênfase das primeiras mensagens de Isaías estava na extrema importância de ouvir e manter atento à voz de Deus, que é a lei e o testemunho. Mas o que significa a lei e o testemunho? A lei tem a ver com a revelação de Deus, e o testemunho tem a ver com a experiência pessoal de fé, com esta revelação que é a palavra de Deus. Os dois caminham juntos. O testemunho é algo muito pessoal entre aquele que revelou e aquele que recebeu a mensagem. Por isso que a lei e o testemunho é justamente a voz de Deus.
corrobora até mesmo contra o texto que está escrito lá em Romanos 8,16, que o Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Aquele que conhece a Deus e ouve a voz de Deus, ele tem a lei de Deus, mas ele também tem um testemunho interno de quem é Deus. E testemunho aqui, ou testifica no grego, é testemunhar junto com, em outras palavras, a lei e a revelação, na palavra testemunham que você é filho de Deus. A pergunta é, faremos várias perguntas. Existe alguma coisa interna no seu coração que testifica, que testemunha que você é filho de Deus? Se você tem ouvido a voz do Senhor, com certeza isto acontece. Isso é o que o homem mais precisa neste tempo, ouvir a voz de Deus falando na mente e no coração. Alguém pode até mesmo enganar com os lábios, mas ninguém consegue enganar o seu próprio coração, é ou não é? Você pode dizer que ama a Deus, mas olha lá dentro, de fato você ama a Deus, de fato você quer viver exclusivamente para Ele. Que tipo de voz você está ouvindo? Há um grande desafio, meus irmãos, e o desafio, o verdadeiro cristão, ele viver com os ouvidos atentos para ouvir essa voz da lei e do testemunho, a voz da palavra de Deus. Amém? Agora eu pergunto, como eu faço para ouvir essa voz? Essa é a grande questão. Como eu faço para caminhar nessa voz? E aqui eu apresento 3 aspectos, 3 atitudes que devemos tomar. Primeiro, priorizando. Segundo, preferindo. Em terceiro lugar, desejando. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós podemos ver sobre a prioridade de ouvir essa voz nesse texto. Se você acompanhar comigo, meus irmãos, antes de Isaías ensinar lições sobre ouvir a lei e o testemunho, ele prioriza, ele atenta, ele obedece a esta voz, testemunhando aonde? Dentro de seu círculo mais íntimo, dentro de sua própria casa. A Bíblia revela que o profeta Isaías teve 2 filhos. Agora, quando esses filhos nasceram, olha que interessante, não foi a voz dele, não foi a voz da sua esposa, não foi a voz da sua mãe, da sua avó, que deram o nome dos filhos dele. O que nós vemos, meus irmãos, que foi a voz de Deus quem revelou os nomes dos filhos do profeta Isaías. Esses eram nomes proféticos, e Isaías priorizou a palavra de Deus dentro de sua própria casa. A revelação de Deus, ele priorizou, isso foi bênção para ele. Então, em primeiro lugar, devemos priorizar. Por exemplo, se você acompanhar comigo, Isaías capítulo 7, versículo 3, nós vemos o primeiro filho do profeta. O primeiro filho do profeta, se nós formos ver esse texto, eram nomes proféticos, então ele significa um resto volverá. E o nome é, no hebraico, Sear Jazub. Agora você poria o nome do seu filho Sear Jazub? Talvez ele iria sofrer bullying, dizendo, peraí, Senhor, não tem um nome melhor não? E o significado é, uns poucos voltarão. Imagina esse menino indo para a escola, e aí, você vai voltar ou depois uns poucos voltarão? Eu não sei como é que seria isso, mas o que sabemos, meus irmãos, é que Isaías pôs o nome profético no seu filho. Não sabemos a ocasião que a criança nasceu, quando o nome fora dado, não sabemos disso, mas sabemos que era nome profético, era um nome de esperança. Aqui o contexto, meus irmãos, do capítulo 7, é que o rei da Síria, Rezim, e Israel, que era chamado rei Peca, resolveram tirar Acais, que era o rei de Judá, do trono. Para isso fizeram guerra contra Judá e a casa de Davi. Eles resolveram fazer isso. No capítulo 7, versículo 1, conta essa história. No versículo 2, diz que o coração de Acais, o rei de Judá, ele ficou apavorado, e o povo ficou apavorado, estremecido, agitado e abalado com essa a ideia de serem atacados, tanto pela Síria, como por Israel. Eles não sabiam o que fazer. Dentro desse contexto, Deus ordena, profeta Isaías, vá até Acais, vá lá até Acais,
o rei de Judá, com o seu filho, para dizer que eles não deveriam temer, apenas firmar a fé na palavra de Deus, pois havia uma voz, uma promessa para a casa de Davi. Então eu vejo, meus irmãos, eu fico imaginando a Bíblia, né? Isaías lá levando o seu filho para conversar com o rei Acaz, e o rei Acaz, por que você trouxe o seu filho? Não, porque eu trouxe aqui para dizer o nome dele. E qual é o nome dele? O nome dele é um nome de esperança, ó rei. Se você confiar em Deus, nada vai acontecer. Se você ouvir a voz de Deus, nada vai acontecer. Por quê? Porque há uma esperança, há uma promessa para com a casa de Davi. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 14 diz: confirmarei Davi na minha casa e no seu reino, no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Havia uma promessa, então não fique com medo, fique firme. Acontece, meus irmãos, que Acaz, que deveria ouvir a voz de Deus, ele não ouviu. E o resultado é que, apesar, versículo 1, capítulo 7, versículo 1 diz que os outros reis não conseguiram prevalecer. Fato é que nós sabemos que muitos foram levados cativos, muitos sofreram, foram derrotados. Tanto é que, segundo Crônicas, capítulo 28, versículo 6, diz que Peca, filho de Remaías, matou em Judá, num só dia, 120.000. Todos os homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Terrível, queridos. Meu irmão, como foi difícil, por não terem ouvido a voz de Deus. Muitos homens sofreram por não querer ouvir a voz do Senhor. Ao contrário, Isaías ouviu a voz de Deus e, como testemunho do que Deus faria, ele pôs o nome do seu filho. É verdade que todo o povo sofreu, todo o povo ali, muita gente sofreu, mas vemos que em Judá sobrou um remanescente, e é isso que diz o nome do profeta. Havia atrás desse nome uma promessa, a promessa de um remanescente, por isso que diz: um resto volverá. Basicamente, se você olhar Isaías, você vai entender um pouco do que isso estava dizendo, esse nome estava dizendo em Isaías capítulo 6, versículo 13, que diz assim: a terra parecerá uma floresta de carvalhos, com todas as árvores cortadas. De cada árvore restará apenas o toco, mas nesse toco ainda haverá, aleluia, uma semente santa. Amém, haverá uma semente, ou seja, parecerá que tudo estava acabado, mas havia ainda vida dentro do toco, a santa semente. A casa de Davi permaneceria em pé, amém, dentro desta casa. Então vemos aqui Isaías, meus irmãos, com essa promessa dentro de casa. Então todos os dias de sofrimento havia conforto no meio da sua casa, uma promessa, andando, mexendo de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, a promessa que haveria um renovo. Tempo de sofrimento para Isaías era um tempo de promessa. Meu irmão, eu gostaria que isso acontecesse na sua casa. Quantas casas nesse tempo tem tido sofrimento? Eu quero que a graça do Senhor, quando você ouve a voz do Senhor, esteja dentro da sua casa pronunciando promessas de bênção, promessas de vitória. O primeiro nome desse filho nós vemos desta forma, o segundo filho, isso porque Isaías priorizou a palavra do Senhor, a voz do Senhor. O segundo filho nós vamos no capítulo 8, versículo 3, fala desse segundo filho. Esse segundo filho teve nome revelado por Deus, e o nome no hebraico é Maher-shalal-Has-Baz, que significa rápido despojo, presa segura. Em outras palavras, furto, rápido, roubo veloz. Outro nome que eu não sei como seria dar para o seu filho o nome: Senhor, será que eu tenho que ouvir a tua voz?
deixa eu dar um nome aqui bonito, Senhor. Ele, não, eu quero que você dê esse nome. Assim Isaías ouviu a voz do Senhor e priorizou a sua voz dentro da sua casa. Esse segundo nome queria dizer pressa. O Senhor tinha pressa. Tanto é que em Isaías capítulo 8, versículo 4 diz: porque antes que o menino saiba dizer, meu pai ou minha mãe serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. O que ele estava dizendo aqui, meus irmãos, que a profecia agora era contra a Síria e Israel. Se lembra que a Síria e Israel pelejaram contra Judá, agora a promessa era para com eles. Nós vemos que Damasco era a capital da Síria e Samaria era a capital de Israel. Vemos o reino do norte guerreando contra o reino do sul. A Síria era a potência mundial naquela época. Isaías diz que o Senhor virá sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais, quais nunca vieram desde os dias em que Efraim separou de Judá, ou seja, reino do norte e reino do sul. Ou seja, quando o reino foi dividido, o que aconteceu, meus irmãos, com Israel foi um terrível julgamento de Deus. Por quê? Porque omitiu a sua voz. Nós vemos novamente a omissão da voz. De fato, historicamente, entre os anos 732 e 722 a.C., Israel foi para o cativeiro por causa da Síria. E eles foram devastados, porque eles não deram crédito à lei e ao testemunho, por isso eles não viram o amanhã. Meus irmãos, diferentemente daqueles que não priorizavam a voz de Deus, novamente eu volto para dentro da casa do profeta Isaías, ali dentro da sua casa havia a revelação e o testemunho, por conseguinte havia graça e esperança. Pergunta: qual voz que você tem priorizado dentro de sua casa? Que tipo de voz você tem ouvido todos os dias? A voz mais importante não pode ser do homem, a voz mais importante não pode ser da mulher, a voz mais importante não pode ser dos filhos, a voz mais importante não pode ser dos poderosos, a voz mais importante não pode ser da ciência, não pode ser da medicina, não pode ser da mídia, mas a voz que deve ser acatada com mais importância deve ser a voz do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Veja bem, eu não estou dizendo que você não possa ouvir a voz da ciência, a voz do pai, da mãe, não é isso, mas qual é a mais importante? O que você tem priorizado dentro de sua casa, é isso que vai fazer a diferença, amém? Por isso, meus irmãos, nada pode substituir a voz da lei e do testemunho, que é a revelação e fé no relacionamento pactual dentro de nossa casa. Em primeiro lugar, meus irmãos, priorizar. Nós vivemos uma época em que precisamos priorizar a voz de Deus. Aqueles que não priorizam, com certeza, terão muitas dificuldades. Amém? Segunda verdade que eu vejo nesse texto, como também você pode e deve ouvir essa voz, preferindo. Capítulo 8, do versículo 5 ao 8, nós vemos também um contexto muito interessante sobre o preferir. Nos versículos seguintes, Isaías reconhece que muitos que dizem ser povo de Deus, ainda preferem ouvir a voz do mundo, ao invés de ouvir a voz de Deus. O que isso quer dizer? Antes, a profecia foi para Israel, reino do norte. Agora a profecia é para Judá, reino do sul. No verso 6, se você acompanhar comigo do capítulo 8, é interessante que diz assim: em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé. O que vemos aqui, meus irmãos? Em primeiro lugar, precisamos entender o que é Siloé. Siloé era um pequeno riacho que corria em Jerusalém, e por ser muito pequeno, foi ignorado, esquecido, até mesmo desprezado por Judá. Este lugar, ele aparece 3 vezes na Escritura.
Se você verificar lá em João capítulo 9, versículo 7, diz que o próprio Jesus curou um cego de nascença e disse para que ele se lavasse aonde? No tanque de Siloé. E aqui, meus irmãos, nós vemos que até historiadores dizem que esta era uma fonte medicinal que corria em Jerusalém. Mas o povo já estava acostumado com o sagrado. E de repente o povo não mais valorizavam as bênçãos destas águas, as águas de Siloé. Por isso o texto diz que estavam derretendo de medo pelo que aconteceu ao rei da Síria, o rei de Israel. O que está dizendo o texto aqui, na nossa versão RA, não entende muito do que retrata o texto, mas o texto está dizendo que havia alegria pela derrota do rei da Síria e do rei de Israel. Então, eles falaram assim, olha, a Síria derrotou o rei de Israel e derrotou também o rei da Síria, então vamos a Jacó, vamos nos juntar à Síria, porque é o grande poder da época. É isso que o texto quer dizer. Meus irmãos, o que nós vemos aqui, que foi um erro de Judá, desprezar as bênçãos de Deus dentro de casa, e preferir a Síria como sendo a sua segurança, já que derrotaram os seus piores inimigos. Já aconteceu isso com você alguma vez? Avós que estavam desprezando das águas de Siloé, eram justamente as águas que iriam lhe dar salvação, e por desprezarem essas águas, o texto diz que viriam sobre ele o quê? As águas do Eufrates. E as águas do Eufrates, meus irmãos, esse texto compara águas impetuosas que iriam devastar Judá. Aqui nós vemos a ajuda e a presença de Deus sendo descartável, a ajuda e a presença de Deus sendo insignificante para o que eles estavam precisando. Alguém forte como a Síria, é o que eles queriam. Por isso o profeta repreende por desprezar o reinado da família de Davi e procurar a ajuda das nações estrangeiras. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós valorizamos mais e até chegamos a desprezar as bênçãos diárias de Deus, como o maná diário, o pão nosso de cada dia, valorizando os poderosos e desprezando o que Deus tem nos dado a cada dia. Quantas vezes pode acontecer isso conosco? Foi o que aconteceu com eles. Muitos são tentados a confiar nas aparências do poder, e por confiar nas aparências do poder, eles recebem as inundações dos Eufrates da vida. Você já ouviu alguém dizer assim, olha, você pediu por isso que você está assim? É porque não deu ouvido à voz de Deus. Meus irmãos, é muito mais fácil confiar naquilo que vemos, não é verdade? E desprezar aquilo que não vemos. Mas quando nós olhamos a Escritura Sagrada, João capítulo 20, versículo 29, Jesus disse a Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Oh, meu irmão, é disso que nós precisamos. A pergunta é: que voz você tem preferido ouvir? A voz dos poderosos ou a voz do Senhor? Eu creio, meus irmãos, que é tempo de decisão. Neste texto há uma advertência a Judá, reino do sul, para que confiasse no Senhor. Se ele confiasse, ouvisse a voz do Senhor, seria poupado. Mas historicamente, também não foi o que aconteceu. Por isso sofreram amargamente. O povo de Judá foi castigado por não ouvir a voz da lei e do testemunho. Aqui o ensino é claro, meu irmão. Quem não preferir as águas de Siloé está fadado a provar das águas fortes e amargas do Eufrates. Eu não sei se você já provou dessas águas amargas. Qual água você tem preferido? Que água você tem desejado? Meus irmãos, precisamos ouvir a voz do Senhor. Mas o texto ainda diz que Deus, sendo gracioso e misericordioso,
Promete a Judá que o castigo não será total. Acompanhe comigo o versículo 8 do capítulo 8, e diz assim: penetrarão Judá inundando, e passando por ele, chegarão até o pescoço, até ao pescoço. Então, ou seja, ele estava dizendo, vai ser até o pescoço, até aquela hora que você não aguenta mais, mas não vai destruir. Isso é misericórdia do Senhor. Aqui novamente nós nos reportamos à bênção profética que havia dentro da casa do profeta. Haverá um renovo, um remanescente, um resto volverá. Amém? Ou seja, você vai ficar aí, quase morrendo, mas não vai acontecer. É a graça do Senhor. De fato, Judá foi poupada da destruição total. Isso é graça divina, promessa bendita à família de Davi. Meu irmão, nós precisamos ouvir essa voz. A pergunta é: que voz você tem ouvido pela manhã? Pastor, logo de manhã eu preciso ligar a televisão para ver os noticiários. Que voz você tem ouvido na tarde, à tarde, à noite? Que voz você tem ouvido? O que você tem feito, meu irmão? Nós vemos alguém na palavra de Deus que orava 3 vezes ao dia para ouvir a voz do Senhor. Daniel, amém. Mas é interessante a história dele, porque Daniel, quando foi posto na cova dos leões, com certeza não foi o rugido dos ferozes e famintos leões que ouviu, querendo devorá-lo dentro daquela situação. Meus irmãos, tem muita gente vendo aí leão porque não quer ouvir a voz de Deus. Amém? Dê preferência à voz de Deus, meu irmão. Como que eu faço para ouvir essa voz? Em primeiro lugar, priorizando. Em segundo lugar, preferindo. Em terceiro lugar, desejando. Amém? Esse terceiro aspecto eu posso ver no capítulo 8, do versículo 9 ao 15º versículo. O versículo 9, ele nos ensina que o povo de Judá deveria temer somente a Deus. Ele não deveria temer aos povos pagãos. Por quê? Porque aos povos pagãos a voz de Deus é que havia somente um destino para eles: destruição. Sereis despedaçados e destruídos. Ainda mais tereis os projetos frustrados, versículo 9 e versículo 10. Então ele diz: olha, não fique olhando conforme os povos pagãos. Por quê? Porque diante do furor desses povos que rejeitam a voz do Senhor, quem dará a última palavra, segundo o texto diz, é o Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Amém? Por isso que ele devia estar desta forma: Deus conosco, Ele está do nosso lado, Ele é o Deus da casa de Davi, Ele é o leão da tribo de Davi. Então não tema. Veja bem, por isso que Deus adverte, até mesmo ao profeta Isaías, diz assim: olha, você não deve andar pelo caminho deste povo, porque é um povo sem fé, sem esperança, é um povo ingrato. Não, Isaías. Esta ordem nós vemos que foi dado dentro de Judá para que Isaías não se misturasse com alguns que ignoravam e rejeitavam a voz de Deus, mesmo dentro de Judá. Meus irmãos, nós sabemos que haviam pessoas ali que eram incrédulas, tanto é que o versículo 12 mostra que ele não deveria avaliar as coisas conforme os incrédulos. Aqui há um contraste no versículo 12 entre Isaías e a pessoa incrédula, a massa incrédula, ou seja, os incrédulos chamavam conjuração aquilo que não era conjuração, conspiração, traição, aquilo que não é. Nós vemos que a massa também temia aquilo que não deveria ter medo, que não precisava ser temido. Era assim que acontecia com o povo que não ouvia a voz de Deus, mesmo dentro de Judá. Isaías: não faça como eles, deseja ouvir a minha voz. Meus irmãos, esse é um desafio para a igreja hoje. Esta foi uma época de muitas conspirações políticas.
no qual o povo de Deus procurou como alguém que não tinha ninguém, dizendo assim: quem pode nos libertar? Quem pode nos livrar? Ou seja, eles tinham um Deus Todo-Poderoso, e eles estavam procurando fora quem poderia fazer isso, desejando um outro. Não deveriam fazer assim, não deveriam temer assim, pois tinham um Todo-Poderoso juntamente com eles. Meus irmãos, se você verificar bem, na nossa época não é diferente, pois há uma corrida intensa atrás de soluções imediatas, é ou não é? Muitas pessoas estão em busca daquilo que pode de repente suprir a sua necessidade imediata. Olha, eu vou fazer isso porque se eu fizer, agora eu vou ter tranquilidade. Vou tomar vacina, bênção tomar vacina. Mas acha que isso vai resolver todo o problema? Meus irmãos, a nossa sociedade está cheia de medos, cheia de inseguranças, mas aquele, meu irmão, a profecia é para aquele que confia no Senhor, deve constituir uma exceção à regra, não sair junto com a massa. Olhe comigo o versículo 13º do capítulo 8, o Senhor diz a Isaías: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, guarde isso, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Meu irmão, é isso que a sociedade precisava aprender. Veja bem, Ele que deveria estar sendo santificado. A palavra espanto aqui significa considerar algo com muita reverência e tremor. É interessante que a Bíblia, a mensagem, esse versículo diz assim: se você quer se preocupar com alguém, preocupe-se com o santo. Você está entendendo? Se você quer se preocupar, preocupe-se com o eterno. É isso que o texto está querendo dizer, meus irmãos. A Ele temei com tremor. O salmista, ele diz no Salmo 2, versículo 11: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Na King James, uma outra versão que eu acho muito interessante, diz assim: servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e tremor. Você está entendendo? Meu irmão, nós estamos num culto de adoração ao Senhor, nós cantamos, nós adoramos a Deus, nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Como que deve ser a sua atitude aqui na presença do Senhor? Deve ser uma atitude de alegria por estar na casa do Senhor, mas não deve também perder o sentido de tremor, porque você está diante do Deus Todo-Poderoso. Muitos de nós perdemos essa reverência de estarmos diante dEle. Eu me lembro que a geração, alguns anos atrás, temiam os pais. Hoje em dia, chega o filho, o pai diz: filho, não faça isso. E o filho pergunta: por quê? Por que não? Por que não? Sabe, perdemos aquele sentido. Sim, Senhor. Muitas vezes fazemos isso para com o nosso Deus. Eu tenho algumas dificuldades com alguns cânticos, meus irmãos. Sinceramente, eu tenho algumas dificuldades. Alguns cânticos que chamam o nosso Deus de você. Eu tenho dificuldade de chamar minha mãe de... Eu chamo ela de senhora até hoje. Nós, muitas vezes, meus irmãos, perdemos esse senso de temor e tremor diante de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, meus irmãos, quanto mais isso vai acontecer dentro de nós, nós vamos tremer o eterno. Amém? Por isso que, quando nós vamos para o versículo 14, diz assim: ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa, as duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Sabe o que esse texto quer dizer? Que o santo pode ser um lugar de refúgio ou uma pedra de tropeço. Então, tema Ele. Tema Ele. Aquele que não busca a voz de Deus,
o tem como se fosse pedra de tropeço e passa a viver a vida atropelado, batendo-se contra as rochas, lançando-se em armadilhas o tempo todo. Por isso, meus irmãos, que devemos ouvi-lo. E quanto mais buscamos a voz do Senhor, vivendo uma vida santa, com certeza, mais temor e admiração haverá do que Ele é e do que Ele pode fazer. Amém? Por isso, meus irmãos, que muitas vezes nós tememos mais o mundo do que a Deus. No versículo 16, Deus dá ordem: Isaías, registra esse testemunho e guarde esse ensino no coração dos meus discípulos. Porque apesar dos dias serem escuros para os discípulos do Senhor, eles devem continuar desejando, preferindo, priorizando a voz do Senhor. Isaías sela esse testemunho, guarda isso, que isso venha acontecer dentro da sua casa, porque dentro da sua casa você não vai ter problemas, você vai ficar firme nele. E o que Isaías fez? Ele ouviu a voz do Senhor dentro da sua casa. E porque ele ouviu a voz do Senhor, olhe comigo o que diz o capítulo 8, versículo 17. Diz assim, Isaías: esperei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a ele aguardarei. Meus irmãos, o que eu vejo nesse texto é que a fé de Isaías deseja a voz do Senhor, mesmo que os dias sejam escuros, e Deus fica em silêncio, esconde o seu rosto. Porque Isaías, olha comigo, porque Isaías tinha priorizado a palavra de Deus. Dentro de sua casa havia a promessa do Senhor. Mesmo que o Senhor escondesse o rosto, ele ia continuar esperando no Senhor. Você tem feito isso, meu irmão? É interessante nós vermos esse texto. Um certo teólogo disse: a fé foi feita para os dias escuros. Os dias que você não consegue ver, aí que você tem que exercer fé. Apesar de Deus esconder o seu rosto, dentro da sua casa havia os sinais de que ele precisava. Tanto é que no versículo 18 ele diz: eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu para sinais e para as maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no monte Sião. Em outras palavras, os únicos sinais que Isaías precisava estava dentro de sua própria casa. Os seus filhos eram a recordação contínua da presença de Deus. A pergunta é: você tem essa promessa dentro de sua casa na hora que Deus esconde o seu rosto? Você tem experiência pessoal com Deus para dizer: olha, está difícil, mas eu vou continuar esperando no Senhor? Parece que às vezes Deus esconde o seu rosto, Deus não fala nada. Mas, meus irmãos, precisamos ainda ficar esperando a voz do Senhor. Provérbios 8,17 diz: eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Amém? Olhe de novo para aquilo que Deus já disse em sua palavra. Espere pacientemente. Ouça a voz da lei, do testemunho, da revelação e da experiência pessoal com Deus Emanuel, Deus conosco. Que voz você tem ouvido? A lei e o testemunho. Fique em pé onde você está. Eu quero perguntar a você: o que você tem priorizado dentro de sua casa? É de fato a voz de Deus? Muitos não sentem paz dentro de casa, porque não têm disponibilizado tempo para ouvir a voz de Deus dentro de casa. Dentro de casa tem tempo para tudo, menos tempo para ouvir a voz de Deus. Minha oração, meu irmão, minha irmã, é que nesta semana você priorize a voz do Senhor no comando da sua casa, guiando os seus passos, as suas decisões. Amém? Você gostaria de fazer isso? Priorizar Deus? Deus, eu faço um compromisso de desta semana eu quero priorizar a sua voz dentro do meu lar. Faça isso e com certeza será bênção.
Segundo lugar, você tem preferido a voz de Deus dentro do seu lar. Muitos estão sofrendo na alma por causa das decepções, ao ouvir a voz dos fortes, vozes confusas, sem sentido, sem esperança, sem luz. Quantos aí na mídia falaram, agora vai dar certo, e não deu certo? Meu irmão, volte a preferir a voz de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz assim: assim pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém. Ouça a voz de Deus, prefira a voz de Deus, meus irmãos, continuando, guiando continuamente a sua vida. Não saia da rota, não desvie do caminho, não desvie do caminho, meu irmão. Terceiro lugar, você tem desejado esta voz? Salmo 42, 1, nós lemos: os filhos de Coré disseram, como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Esse texto está dizendo assim, que assim como o servo depende da água, assim a nossa vida depende do Senhor, da voz do Senhor. A voz do Senhor, a lei e o testemunho, é uma voz para priorizar, é uma voz para preferir, é uma voz para desejar. Eu creio, meus irmãos, que se atentarmos para esses três aspectos, será uma bênção no seu lar.